Bom, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast da Aero. A Aero é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras. Congrega engenheiros, arquitetos, técnicos e universitários. Me chamo Almir Correia, sou engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho e estou presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros. Para mim, uma grande honra e uma grande felicidade. Estamos aqui para compartilhar os melhores conteúdos, histórias e falar da engenharia, da arquitetura, da área técnica, de tudo que envolve esse universo, né, da engenharia e da arquitetura. Hoje, na inauguração do podcast da Aero, vamos bater um papo sobre a história da nossa associação. E compartilhando esse momento comigo estão as diretoras Beth Gonzaga. Você quer que eu fale logo? Você se apresenta. Né? Então, hoje eu sou a vice-presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, né? E com muita honra fazendo parte dessa diretoria aí pela, acho que já terceira vez, se eu não me engano. E estamos aqui num projeto novo, né? E sou arquiteta e urbanista, atuo presente há 18 anos na cidade de Rio das Ostras, realmente bem focada na nossa cidade e fazendo o possível dentro da nossa diretoria para trazer novidades, um desenvolvimento melhor para a nossa associação. E aí temos a nossa outra diretora. Vivian Aziz. Eu sou a primeira tesoureira, né? Temos o outro diretor, Júlio, que está comigo nessa aí. Também sou arquiteto e urbanista. Estou há 17 anos aqui também na cidade, na luta aí do dia a dia, mas estamos aí firme e forte. E hoje eu tenho a honra imensa de estar aqui com Almir, presidente, meu irmão de coração, a Beth, que assim, sou fã, parceirona, amiga ali, e Laila, nossa convidada, que assim, eu não tenho nem palavras para falar, Laila, depois eu vou falar sobre ela, porque assim, fã número 1 de Dona Laila. Bom, isso aí. Apresentar aqui a nossa querida decana, uma das fundadoras da nossa associação, Laila Figueiró. Olá. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Adoro vocês, meus amigos do coração. Vai ser um prazer dividir com vocês essa história da nossa associação, que já há bastante tempo vem trabalhando nessa cidade. Eu sempre fiz parte dela, sempre como secretária. Vocês lembram dos livros de ata, né? Todos eles bem feitinhos. Agora é um pouquinho mais fácil. O pessoal digitaliza. Mas é bom para guardar a lembrança desses tempos, né? E hoje a gente vai se divertir aqui. Quanto tempo na frente da Aero que ficou aí? Nossa, nem sei. Aproveitar antes da gente começar a bater esse nosso papo falando sobre essa entidade que todos nós gostamos muito, que tem muita história, vou pedir aos nossos seguidores que se inscrevam lá no canal, acessem nossas redes sociais, deixem o seu like, conheçam um pouco mais sobre a Aero. A Aero tem bastante conteúdo. Diariamente a gente tem deixado lá nas nossas redes informações, cursos, palestras, treinamentos. E o intuito, inclusive, desse podcast é fazer com que mais pessoas conheçam a nossa entidade, que a sociedade civil organizada conheça a nossa entidade e possa estar conosco nos diversos temas e pautas que a nossa cidade tanto precisa avançar e que nós, enquanto entidade técnica, temos a oportunidade de contribuir. Tá? E visitem a nossa sede também. Visitem a nossa sede. Estão todos convidados para irem lá conhecer, tomar um café com a gente. A porta está aberta para todo mundo. Bom, antes de tudo, vamos agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores. Falar um pouco do nosso maior patrocinador master, que é a Caixa de Assistência da Mútua. Agradecer a toda a equipe da Mútua, que tem sido um grande parceiro da Aero nos projetos que a gente tem desenvolvido. Então, antes de tudo, profissional do sistema Confiacrea,
busque conhecer mais sobre a caixa de assistência da Mútua. Ela é específica para o profissional do sistema. Tem lá todos os benefícios que você muitas das vezes busca no mercado externo. A Mútua foi criada exclusivamente para atender essa demanda dos profissionais do sistema. Então, se você que está buscando abrir um escritório, fazer uma reforma no escritório, fazer uma pequena viagem, ou mesmo colocar uma graninha extra para algum tipo de adversidade que possa ter ocorrido, busque mais informações sobre a Mútua, porque a Mútua sempre tem uma condição especial profissional. Agradecer ainda aos nossos apoiadores, são tantos que, se a gente começar a nominar aqui, vai passar uma tarde inteira aqui. Fora os apoiadores morais também, Fora os apoiadores morais. São realmente muitos. Todos os associados também. Então, associados, diretores, entusiastas. Gama muito grande. Pessoas da sociedade que, mesmo não sendo diretamente da área, são grandes entusiastas e assim vibram conosco, acreditam muito nesse trabalho. E assim, todos buscam deixar um legado para a sociedade. E quando nós temos parceiros que realmente têm essa sensibilidade de acreditar, deixa qualquer entidade mais fortalecida, não é verdade? Bom, estamos aqui com a nossa convidada, como dito no início, uma das fundadoras da nossa entidade, inclusive leva o nome do nosso auditório, sim. Laila Figueiró. Um grande prazer. Que homenagem. Grande prazer recebê-la aqui conosco. Muito obrigada a todos vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre mim e a história da cidade, né, durante esse período. Que se mistura, né? Você é o lado profissional, aero. É meio que um conjunto, né? Então, assim, Laila, antes da gente entrar propriamente dito no assunto aero, né, em como se deu a fundação, toda a história, que eu acredito que os nossos seguidores estão aí loucos para ouvir, né? Porque o início de tudo é sempre bem bacana, né? Porque no início de tudo não tem tanto glamour, né? Não tem tanto glamour. Não tem. Mas antes disso, a gente gostaria de ouvir um pouco sobre a história da Laila Figueiró, a arquiteta Laila Figueiró. Fala um pouquinho para a gente. Eu vim para Rio das Ostras em 1987. Eu era recém-formada. Eu já tinha casa de veraneio aqui. Mariléia não tinha nem luz, não tinha nada, que era pequenininho, né? Aí eu perguntei para uns família, para uns amigos, como todo mundo vinha para minha casa, perguntei se eles não queriam que eu construísse um condomínio, que aí eu viria morar aqui para construir. E consegui, né, convencê-los e vim para cá. Só que a vontade era sair correndo, né? Pegava um dia, dois, a vontade era voltar correndo, porque não tinha nada. A única, além da rodovia, a única rua asfaltada era a Rua Bangu. O resto não tinha calçamento, não tinha nada. A gente não conseguia comprar verdura, porque não tinha, era só batata doce, inhame. Tinha até no Mar do Norte uma plantaçãozinha, quando a gente ia a Macaé, comprava. Aí só tinha uma loja de material de construção, que era o Amarelinho, ali onde agora foi aquele bar do Russo, em frente ao... ali naquele comércio ali já. Ali era a única que tinha. Não tinha transporte público, né? Era só o ônibus que passava de hora em hora. Eu lembro até que eu tinha uma galocha vermelha, porque quando chovia, só de galocha. E isso foi... Até então eu não conhecia nada nem ninguém. Mas o meu irmão passou para Petrobras e veio morar aqui também, que eu ficava sozinha ali no meio do mato, né? Não tinha nada. Aí os amigos dele começaram também a construir, então eu comecei, inclusive, a trabalhar mais em Macaé. Em Rio das Ostras ainda não estava aquele boom, né? Mas o pessoal de Macaé começou a construir. Eu fiz uma das primeiras casas daquele loteamento São Marcos. Então, muito tempo. Tem tempo, né? E aí, com o tempo, a gente foi começando a participar, a cidade começando a crescer.
E assim, toda a minha vida profissional foi praticamente em Rio das Ostras. Só fiquei 1 ano e pouco em Friburgo, sou de Friburgo, né? Porque Rio das Ostras, ninguém conhecia Rio das Ostras. Era a praia dos friburguenses. Ainda era Casimiro aqui, né? Era distrito de Casimiro. E era a praia dos friburguenses com a promessa da Serra Mar, né, que era só uma trilha, né, e a gente tinha que dar a volta lá por Itaboraí para chegar aqui. Então, Itaboraí. tinha que ir lá em Itaboraí. Agora é rápido, né? Mas durante muito tempo a gente só vinha quando era um feriado longo, porque era muito longe. E é perto, né? E Friburgo, é perto, são 100 quilômetros, mas pela serra, né? Então, minha vida profissional foi toda aqui. Então, eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, porque eu vim não por causa do boom que teve da Petrobras. Eu vim para construir o condomínio lá para a minha família. E se profissionalizar também, pelo E visto, aí, né? pronto. Criar aí, a Laila profissional nesse momento. Aí, pronto. Pode-se dizer que você foi uma das primeiras arquitetas a Não chegar tinha, na região? não. Já Aí tinha, o Ronaldo Frois Já já estava aqui. E eu acho que os outros chegaram mais ou menos na mesma época, mas o Ronaldo, eu lembro que era dos mais antigos. Ronaldo, tanto que eles que começaram esse movimento todo, né? Eles me convidaram, mas partiu deles, né? E aí foi, minha vida, eu trabalhei muito, porque éramos poucos na época, né? Então era muito trabalho, muito trabalho. Nossa. Ronaldo que foi vice-prefeito aqui, né? Tá Foi, fazendo embarcação foi agora. secretário de também. obras. Quando e foi eu cheguei em vice-prefeito. 2005, acho que ele tinha acabado de sair, se eu não me engano, da secretaria. Eu lembro que ainda era uma figura muito ativa, né? Um nome muito conhecido na cidade. Sim. Eu acho que mais ou menos nos anos 2000 ali ele ainda estava tava. né, muito à frente, ativo, muito à frente. E eu lembro, Laila, minha história contigo é antiga, né? Alguns já sabem. Mas eu conheci Laila pela internet. Eu descobri o telefone da Laila. Tinha internet. De internet. Eu não Páginas sei, amarelas. eu não sei se alguns sabem, né? Mas eu não sou formada aqui. Eu sou formada na Unifor, em Fortaleza. Mas sou carioca. Fui para lá, assim, nos últimos períodos da faculdade. E de lá, decidi morar em João Pessoa. Meu esposo mudou. Lá a internet era mais farta, né? E não era um artigo de luxo, como a gente, quando chegou aqui, era uma lan house que tinha internet. Normalmente ali no centro, perto do Único Itaú, né? Tinha uma ali e ali no Terra Firme tinha outra. E aí, antes de vir, em 2004, se eu não me engano, eu vim visitar a cidade. E ao vir visitar a cidade, aquele boom de entrega, né, de várias obras, mudança de governo. E quando eu cheguei muito interessada, né, em João Pessoa, eu já cheguei assim, fervorosa, né? Na verdade, a obra já estava ali na minha veia, eu vendo aquele canteiro de obras, e eu disse assim, gente, eu tenho que achar algum histórico, né, dos profissionais da cidade, do que vai acontecer. E assim fiz, procurei. E o primeiro nome que deu, né, o Google ainda era muito modesto, nem sei como é que era, mas enfim, de alguma forma, ali apareceu a Aero. E não foi a Laila, foi a Aero, já com uma associação de arquitetos e engenheiros da cidade. E aí o nome da Aero era quem? Laila. Era ela que atendia o próprio telefone, era ela mesma que resolvia o problema. E eu, curiosíssima, né, sempre querendo desbravar o mundo, queria saber, assim, como é que era a legislação, como é que era a construção, enfim. E foi Laila que me deu o bizu, assim, olha, você chegando aqui, então, você vai procurar a Secretaria de Fazenda, lá você vai fazer uma inscrição, você ajeita o código de obras, é assim, o zoneamento é assado. Então, foi Laila a precursora de mais de, sei lá, uma média de 1.000 quilômetros de distância, via telefone. Conseguiu te dar um que panorama. Conseguiu me dar um panorama através da Aero.
E assim foi a minha trajetória. Eu decidi mudar para a cidade. Ao mudar para a cidade, eu procurei a Aero, né? Assim, a história da Laila, mas eu já me enfiei nela, ó. Eu procurei a cidade, né? Assim, na cidade como era a Aero, e aí comecei a participar de algumas reuniões que Dona Laila, naquele momento, junto com outros parceiros incríveis, não sei se Laila vai lembrar, mas eu acho que era mais ou menos esse momento. Quem era o presidente da época, eu não lembro. Mas a gente tinha o Abdala muito presente, você, acho que algumas outras parceiras, e a maioria das reuniões era ou no Centro de Cidadania, que até então novíssimo, com uma sala, inclusive compartilhada, se eu não me engano, ali, com CREA. Isso, eu cheguei aí algumas vezes nessas reuniões, e outras ali perto do antigo Mendes, onde era o seu escritório, se eu não me engano. E foi assim que eu ficou muito tempo ainda. Acho que até hoje está lá o nome. Não tirou? Tiraram. Mas foi assim que eu conheci Laila e a Aero. Já ajudando o próximo. Tá aí a cultura, né? Por isso essa cultura da Mas Aero. a Laila é de histórico dela ajudar quem chega na cidade. Comigo foi a mesma coisa, né? Então conta um pouquinho dessa história com a Laila. Eu vou dar. É bom que eu deixo registrado, que eu já falei isso 500 vezes com ela. Eu sou a fã número 1 da Laila, e quando eu vim também para a cidade, que eu fui pegar, assim, recém-formada, morrendo de medo que todo mundo tem, né? Sim, sem saber nada de código de obra, de nada de cidade, fui fazer meu primeiro projeto na cidade. A pessoa não sabia nada de código de obra. Vai eu na Secretaria de Obra, quem estava lá para me socorrer, Laila, me explicou tudo. Eu fui umas 500 vezes, ela quase fez projeto junto comigo. Foi. Daí ela ia, não, Vivi, olha isso, busca aquilo, tem o zoneamento, tenho isso, tem... E foi. Eu fui umas 3 ou 4, 5 vezes, sei lá, nem sei quantas vezes eu fui, até eu fechar o projeto para poder dar entrada. E ela lá, firme e forte, me ajudando sempre. Que a gente é presente na vida de tantas pessoas. Gratidão, né? Assim, eterna pela Laila. E pelo visto, pelo que eu ouço falar, o Mir Correia também bateu na porta de Laila. Bati. Vou contar essa história. Todo mundo. Eu te liguei, olha só. Eu bati em outra porta, mas ela estava lá. Agora possível, todo né? mundo aqui precisando de alguma coisa, é só bater na porta da Laila. Apesar dela contar a história inicial, né? Depois eu vou contar essa parte mais contemporânea, que é a parte que nós estamos inseridos, né? Que todos nós estamos inseridos. Então, vamos perguntar para a Laila, né, como é que foi essa questão da fundação da nossa entidade, como todo esse movimento iniciou. Assim, e é um movimento que se iniciou num tempo que nós não tínhamos uma internet tão pujante. Basicamente, nem tínhamos internet. Não tinha. Né? Então, você realmente olhava no olho da pessoa e tinha ali aquela firmeza de que as coisas iam realmente acontecer. Como é que foi isso, Laila? Como é que foi a criar uma entidade, já pensar em coletividade lá atrás? Começou com o movimento da emancipação da cidade, né? Que em 1991 teve o plebiscito, que foram 6.300 eleitores. A gente vê como é que era pequenininho, né? Então, aí em 93 teve a primeira eleição, que o prefeito foi o Cláudio Ribeiro. Aí começou a necessidade de ter a legislação da cidade, porque não tinha, a gente usava a de Casimiro. E a gente começou a se conhecer, né, os mais antigos, que eles foram, inclusive, bater agora foi o contrário, agora foi o pessoal bater na minha casa. Eu estava lá molhando jardim, aí chegou o Ronaldo e o Carlos Afonso, que foi sempre um grande apoiador da nossa associação. Apesar dele não poder participar, porque ele é químico, né? Mas ele sempre ajudou a sala que a gente, né, teve, tudo ele que ajudou. Então, eles estiveram lá em casa para a gente se reunir, começar, né, a procurar as pessoas, para a gente se reunir para poder prestar esse auxílio à prefeitura, porque, como eu disse, éramos poucos, né? Então todo mundo teria que participar. Então aí a gente começou
viu que a cidade precisava ser ordenada, porque ela não tinha nada, né? Nada de Tudo legislação, ainda nenhum ordenamento. incipiente, nada. Então, nós nos reunimos e começamos, informalmente, né? Ainda não tinha associação, começamos a trabalhar, né, junto com a prefeitura e com a Câmara para elaborar a legislação. Então, esse foi o pontapé inicial. Foi o pontapé inicial. Isso foi em 96, mais ou menos? Não, isso foi em 93, tá. porque aí em 94, né, em 6 de julho de 94, então nós fundamos a associação, que o Ronaldo Frost foi o primeiro presidente. Eu não lembro quem era o vice, aí agora teria que olhar que realmente. Eu lembro que eu sempre era secretária, sempre sobrava para mim. Eu tinha pacientes que fazendo aquelas atas, né? E aí, então, a gente se reuniu agora já de forma certinha, legalizada, para fazer a legislação municipal. Fizemos código de obras, o zoneamento, código de obras ainda ficou, até pouco tempo atrás, ainda era o que a gente utilizava. 96, de 96. Ele foi redigido com alguns parênteses, né? Mas ainda é o quase nós fizemos aqueles trabalhos em grupo, né, para fazer uma... Nós mesmo, antes disso tudo, nós fizemos muito, mas ninguém mexe no código de obra, é impressionante, tanta coisa que precisa mudar, né? A realidade agora é outra. Precisa mudar um pouquinho isso. Você acabou de falar, né? Eram 6 mil e poucos eleitores e hoje somos mais de 100 mil habitantes. Somos 136 mil habitantes no último... Não comporta mais estarmos... Os espaços mudaram. 100 mil aí, então 130 mil. Só os 6 mil, que você falou, acho que 136 mil, não é isso? Que nós temos hoje? Então, na época eram 6 mil que foram os eleitores. 130 quando a gente veio para cá, o crescimento da cidade é uma coisa pessoas. absurda. É difícil até de planejar, né? Esse crescimento acelerado que nós temos aqui. É difícil até fazer as políticas públicas e tudo, porque eu lembro que, na época, eles fizeram uma enquete para ver, acho que foi do governo do Estado, para saber se Rio das Ostras teria o tratamento das políticas públicas, como cidade veraneia ou como cidade dormitório. Na época, eu já coloquei cidade dormitório, porque mudou completamente a cara da cidade. A gente ficava sentado ali no Mendes, né? No Mendes, inclusive, não tinha correio. Aí uma funcionária da prefeitura era cedida, então entregava lá e todo mundo ia lá buscar a correspondência. Aí a gente ficava sentado lá conversando e começando a observar, porque antes não tinha, né, movimento na rodovia. De repente a gente começava a ver carro para cá. Foi uma coisa assim muito rápida, que ficou todo mundo assustado. E a gente não tinha infraestrutura para isso, não tinha serviços, né? Os serviços não tinha nada. Foi tudo meio que acontecendo Foi assim. Tudo assim, mas rápido. Isso acontecendo com o avanço de Macaé. Porque aí as pessoas vinham morar em Rio das Ostras, que era mais agradável, né, eu acho. E mais barato, como até hoje, ainda é bem mais barato, né, morar aqui. Então, esse crescimento foi uma loucura. Mais o incentivo da prefeitura, né? Que como a prefeitura começou a ter muito dinheiro, muito royalties, começou a fazer propaganda, chamando as pessoas para virem para cá, e foi uma explosão. Realmente para morar, né? É um crescimento de 10% ao ano. Pessoal, é uma coisa... É muita loucura. E rápido, né? Foi muito rápido, tudo muito rápido. Até hoje a gente ainda é carente de muitos serviços, né? Principalmente na área da saúde, né? A gente teve aquele hospital da Unimed, que a prefeitura fez o convênio, colocando
os servidores na Unimed, em troca eles iam fazer um hospital. Não sei se vocês lembram que tinha uma placa dizendo que ia construir um hospital lá em Cidade Praiana, a placa caiu. E nada E não de foi hospital, quer dizer, a gente hospital não tem até hoje. tudo, a gente Não, tem que pra correr você pra ver, o Macaé, hospital né? aqui Só era hospital. top de top, né? Quando eu vim pra cá, era super... Mas aí já era hospital público que você Era tá falando. público, era Eu acho que é municipal. porque era tudo muito novo. Acho que nós duas pegamos um momento que eu acho que a migração entre o que a Laila falou, que era aquele tempo que era terra tinha de nada, ninguém, chão e pro batido, boom, né? para um boom de entrega, pelo menos assim, não vou entrar no mérito de se bem feito ou não, mas com uma aparência urbanística muito bonita. E para uma cidade nova, era tipo uma maquete viva, né? Você sentia Parecia a cidade... um clube, né? Isso, parecia que você estava... Nossa, mas espera aí. Eu, por exemplo, meu pai já morava aqui e eu não era uma presença ativa na cidade, eu vinha raramente, às vezes para um final de semana, às vezes para um dia bate e volta do Rio. Quando eu vim 2 anos depois, nessa minha migração para o Nordeste, quando eu voltei, em 2004, eu vim em maio de 2004. Quando eu cheguei, eu não acreditei, porque meu pai morava já perto da Lagoa na época, a Lagoa da Coca-Cola. Da Coca-Cola. E eu achava aquilo mais, sei lá, umas palafitas, uns negócios meio esquisitos. Não tinha coragem de, tipo assim, vou pra praia e vou pra ali. Não tinha coragem. Eu achava muito esquisito, né? E eu estava acostumada a ir na Praia do Rio, vim para cá, eu achava uma coisa diferente, apesar de ser rústica e tudo mais. Quando eu cheguei e vi a entrada da Lagoa do Iriri ali, e com bromélias plantadas, e com todo um canteiro, uma ciclovia, e todos os quiosques, e a baleia, e eu falei assim, onde eu estou? Então foi uma coisa... Tudo aconteceu também. muito rápido. Foi muito rápido. Eram muitos projetos ao mesmo tempo, né? Eu lembro. Eu Quando acredito eu vim que também, eu deve fiquei ter sido impressionada. encantador, na verdade, vivenciar aquele momento, por mais que você precisasse de muitas infras que não aparecessem, mas para quem chegava ali no primeiro momento era encantador. Eu acho que essa é a palavra para mim. E eu acho que para nós profissionais, eu acho que a gente via a possibilidade de um sucesso de crescimento, né? Então, assim, isso é uma dúvida também que eu tenho. Como que a Aero, de alguma forma, conseguiu... Você falou das legislações, da questão do Código de Obras, provavelmente zoneamento. Eu ainda peguei uma dessas brigas, ainda de Carlos Afonso, muito atuante. Sim. O último zoneamento, não sei se foi 2011, por aí, na Câmara, ali, lutando para uma altura maior de prédios. É o problema da... Preocupados todos com a questão de insolação. O problema da orla, né? Eles É. estão preocupados com a orla. Mas eu lembro que, assim, já era um progresso, tipo de 2005, 2011. Você vê que eu estou falando de 6 anos em média, eu fico imaginando você, de 87, por aí, 87. né? Para cá, já tinha passado por todo esse período. Mas o quanto isso, que essa é a minha dúvida, quanto vocês conseguiram se envolver, desde o plano diretor, desde o zoneamento, desde o Código de Obras, isso tudo a Aero conseguiu passar por esse momento? O plano junto? diretor nós não participamos, não. Foi feito pela própria prefeitura, né? Com o Maurício Paraguaçu Pinheiro, que era secretário de urbanismo, né? Ficou a cargo deles. Agora, o que quando a gente trabalhou, a gente usou muito como modelo o de Casimiro, que já tinha todas as características, né? E a gente manteve o gabarito de 8 metros na orla, que agora vai mudar, mas ainda não... Né? Vai mudar, mas ainda não está... Vamos ver se vai mudar. Não tem... Porque o que a gente entende que a nossa faixa de areia ela é muito curta e a rua é muito estreita. Então, se você começar a fazer prédios altos, você vai acabar com a praia. A praia não vai receber mais sol. Então, essa preocupação ela se manteve. E, por isso, a gente fez até passeata, porque eles estavam para aprovar, eles queriam aprovar 5 pavimentos, porque já existia um prédio na orla que ele era irregular. Eles queriam legalizar esse prédio. Na época, nem se falava em mais-valia, depois, mas, de qualquer forma, mais-valia é só mais um andar, né? Então, os vereadores queriam mudar esse gabarito.
mas não passou. Não passou. Então, se manteve lá nos 8 metros. Tanto que até hoje, na orla... Aí a base que você usou vocês usaram, né? Foi o de Casimiro. Usamos o código afastamento, porque agora você tem uma ferramenta que é o Google e você pode puxar tudo ali. Mas na época que a gente fez, né, não tinha tanta facilidade. Não tinha facilidade, acesso a essa informação. Então, a gente trabalhou com os que a gente conhecia, de Friburgo, Macaé, mas Macaé a base tem, mesmo você pega, foi tem algumas... Eu estava vendo de Macaé, até de Macaé é parecido muito com daqui, parecido. é parecido com daqui. Eu acho que a base é a mesma. Hoje em dia, algumas das prefeituras fizeram essas mudanças e migraram para a necessidade, que é o que a gente está tentando fazer também, já há alguns anos nessa luta. Mas, pelo que eu vejo, Macaé, Rio das Ostras atualmente e Casimiro continuam com os mesmos códigos dos anos 90, vamos dizer assim, e com essa condição. Mas então, com essa mudança, vocês entraram, pelo que você está falando aí, Ronaldo Frois, eu ouço falar muito em Carlos Afonso. Quem mais estava envolvido nessa época? O George, Luiz Machado, que também trabalhava com construção, engenheiro civil. Tinha o Maurício, o Paulo, que também já foi secretário de obra, o Paulo César, está lá na prefeitura até hoje. A Cláudia, a Marilene. Tem a Ivone, Danúzia foi presidente também. Sempre os mesmos. Éramos poucos, mas bem ativos, animados, né? Bem ativos. O último naquela época foi o Maurício. Maurício, né? Foi o último presidente. Quando nós tivemos Depois disso é que a coisa esfriou um pouco e ficamos sem atividade durante alguns anos, né? Até vocês aparecerem para reviver. Mas nós temos uma surpresa que é algumas fotos daquela época. Ai, meu Deus! Nós temos uns recortes aí. Vai ter que contar como que foi que a gente teve acesso a isso aí, né? Ah, que legal. Não, isso aí foi no Bar da Boca. Isso aí é o que? Era as reuniões nós fizemos, da Aero? Não, isso aí foi confraternização de final de ano. Não, tem que contar como é que a gente conseguiu acesso a isso aí, né? Conta pra gente do baú. Como é que é a história desse baú, Laila? A gente chamou de baú da Aero. Alguém tem que guardar as coisas, né? Então, eu que guardava tudo, porque o pessoal foi indo embora e deixavam tudo comigo. E eu guardei para agora passar para vocês. Mas umas relíquias, a coisa mais né? linda do mundo. Tá lá na Aero, gente. Bem, vocês têm foto do baú inteiro. Não entendo. Aquela de madeira. Quem fez aquilo foi o nosso presidente Jorge Luiz Machado, que ele era assim, obcecado por organização e tudo assim, você vê que é tudo documentado, coisa, só que aquilo é difícil de manusear, né? Depois a gente pode passar por uma coisinha menor. Não, é lindo, ele está lá na nossa sala de reunião. Lá. Então, ali ele colocou toda a nossa trajetória, né? Tudo que a gente participou das conferências, a gente participava de tudo que estavam sendo criadas, né? As conferências de saúde, a gente participava de educação. Isso aí foi na minha casa também, uma confraternização de bom que a gente Maria tem foto. A Maria Laura, Cris. A Laura tá aí, gente. Do lado da Cláudia ali. George, esse de blusa listrada. Ela estava na primeira lá. Cristiane ali, né? O PC. Cristiane, o Paulo. A mãe da Cristiane. E só festa, né? O Ronaldo aqui abaixadinho. Ronaldo ali abaixado. A gente marcava o churrasco. Vamos fazer o churrasco da época. Aí eu que organizava, né? Aí comprava carne, comprava cerveja, não sei o quê, para 15 pessoas. Aí apareciam 5. Aí guardava aquilo tudo, agora vamos fazer o churrasco da época, parte 2, para ver se acaba com as coisas. Sem pouca gente. E sem os bolos. Já fazia o bolo? Não. Nossa, daí. Nessa época, não. A Conferência Municipal do Meio Ambiente, o Chacon, que era o presidente do CREA nessa época, George devia ser o presidente na época, não sei, o Eduardo, Abdala aqui, incansável, Cláudia e na época George. Era nosso único engenheiro caixa, lembra disso? Todas as obras tinha que passar na mão era na mão do Eduardo. Ele era muito correto. Com o trabalho dele. Ele também já foi embora. Nossa. E essa aí? Isso. A gente fez um concurso para escolher a logo da Aero.
Aí você imagina, aquele monte de arquiteto, tudo era feito à mão. Na época a gente não usava, ainda não tinha computador, não tinha AutoCAD, não tinha nada disso. Era tudo feito à mão. Aí todo mundo começou a rabiscar, mas aí a gente viu que não ia sair nada dali. Então pedimos para o Nato, que é ali da Artimanha. Certo. Aí ele Desenvolveu para a gente, uma coisa bem de arquiteto mesmo. Né? Os arquitetos dominavam nessa época. Né? Aí ele fez, deu para a gente a luz. Muito legal. Bacana. Aí Chacon. foi o nosso... Aí eu, Carlos Afonso, Chacon, Ronaldo e George. George, que devia ser o presidente na época, que ele que foi o responsável que fez, né, essa... Ali foi na inauguração da inspetoria do Da CREA. inspetoria do CREA. Que na época era lá no centro de cidadania. Não, começou na nossa sala, que a gente tinha uma sala ali do lado daquele shopping Rio das Ostras, que é na esquina da rua. Aquele na Na esquina. Rio do Barro? Na Rio do Barro mesmo. Perto da nossa associação? Perto da sede. Não, ela está falando aquele primeiro, ali que tem aquela rampa. Como é que chama? Aquele amarelinho ali? Como é que Shopping chama? Shopping Rio das Shopping Ostras. das Ostras. Ah, sim, na rodovia. Sim. Aí ao lado tem um prédiozinho e a nossa sala era ali. Ah, perto da CDL. Isso. A nossa sala era ali. Então começou ali, depois eles foram para esse... Era para levantamento de Ronaldo, obras eu irregulares. e Filomena. Filomena Também foi bem ativa, né? Também Conhecida. trabalhou Filomena. bastante aqui. Que vieram... Aí começou a vir a fiscalização do CREA, porque não tinha nada disso. E nós já tinha, tínhamos uma tudo muito secretaria de informal. obras, já tínhamos uma... Já. E aí, quem veio trabalhar aqui era o pessoal de Casimiro, ou só uma curiosidade, né? Era o pessoal de Casimiro, ou o Rio das Ostras já teve um primeiro concurso lá atrás? Como é que era? Você lembra? Eu acho que veio, deve ter vindo gente Deve ter de vindo, Casimiro, né? que já trabalhava aqui, porque aqui já tinha. Já era um distrito. Era ali onde é a casa de dança. Lá no Onda? Ali na praça, onde tem aquela... na onda. ali, não, né? Na onda. Ali era a Câmara dos Vereadores e um posto da Secretaria de Obras. A gente resolvia tudo... Como se fosse um centro de cidadania para tudo, né? O primeiro Vamos dizer concurso assim, que teve é que entrou o pessoal da arquitetura. Que tá hoje, né? Foi o Entendi. primeiro, foi 2011. 11 não, foi antes. Não, foi bem antes. Eu antes. vi em Foi 2005, acho que já foi tava 2003, lá. 2004. Deve ter Eles sido usaram alguma os coisa. funcionários Casimiro, depois que mudou. E obras, Laila? Obras. A Aero tem um legado nessa época de obras que ela tenha efetivamente contribuído? A prefeitura fez um convênio com a Aero, só que não saiu o nome da Aero, saiu o nome dos profissionais. Não sei o que aconteceu, mas nós fizemos a sede nova da prefeitura. Atual, administração atual. A administração atual. Fizemos vários. Posto de saúde. Ali ao lado do hospital, que tem um terreno enorme também, ali ia ser um centro só com prédios ligados à saúde. Ia ter o centro de reabilitação, o depósito de remédio, a policlínica. Era uma coisa bem interessante. Complexo de serviços ali, na frente do saúde. hospital. Só de saúde. Eu cheguei a ver esse projeto. Fizemos o entreposto, só que o projeto era muito maior do que aquilo que eles construíram lá. Também não sei se... Aliás, não tem nada a ver com o que a gente projetou aquilo. E fizemos também o mercado de peixe, que Mas agora onde é o Cedro, eles fizeram o Cedro ali. Mas aquela área toda ali ia ser o mercado de peixe. Onde que é o Cedro? Para se tornar um centro turístico, né? Ele ia ter um restaurante em cima, um O museu. Cedro é Cedro descida da ponte de concreto. Bem ali. Perto do... Avenida Linda, sei, um nome naquela assim, esquina. né? Castelo. Sim. Ia ser ali mesmo, naquele ponto ali. Naquele ponto. Ia ser uma atração turística que ia ter um restaurante em cima, os boxes, a coisa toda E bem realmente a vista ali é organizadinha. maravilhosa, porque quando você tem a oportunidade de ver o pôr do sol pela Ponte Madeira, que é mais ou menos o mesmo clima, né, Sim.
do Rio das Ostras, né? É muito bonito. Imagino que seria maravilhoso. E aí não foi para frente, mas vocês fizeram os projetos. Tem. Nós fizemos muitos projetos, porque a cidade não tinha nada, né? Entendi. Então a gente fez, só que eles não executaram alguns só. Mas, foi pelo ótimo, visto, foi só de ter feito a sede da prefeitura, a gente tem um legado que prédio onde fica, foi né? feito. Tem um Aquela nós dedinho trabalhamos da... todos juntos. Todos juntos, né? Muito bom. Aproveitando essa deixa, eu tenho uma curiosidade de lá. Sempre tive essa curiosidade. A gente percebe que ali foi feito os 3 blocos e tem um pedaço de expansão que seja na área do estacionamento, algo que poderia ser ali para trás. Seria o 4º bloco. Seria o 4º bloco. É porque tinha a limitação da área, né? Que o projeto tinha que ter os 3.000 e poucos metros. Então, ficou aquela parte, tanto que não está sendo ocupada, que é para uma construção futura do 4º bloco, para finalizar ali. Agora ele está estranho. Eu acho que eu cheguei a ver. Acho que você me mandou o projeto completo de lá já. Acho que eu já vi. Porque aumentou muito o número de secretarias, de funcionários, né? Na época ele foi feito, né, todo o trabalho de pesquisa. O bom seria todas tudo as secretarias ser ali, né, estariam lá, ali, né? Mas você avança mais rápido com os serviços, né? Sim, você vai você ali de van, para mesmo. ali. Mas a Secretaria de Fazenda, porque assim, a Secretaria de Turismo não tem tanta importância, mas a Secretaria de Fazenda era importante estar ali também. Próximo mas da eles sede. precisam ter os bancos próximos. Né? E lá a sede ainda está um pouco longe do... Mas agora tem bastante banco banco já, né? tem, né? Na época era só ali mesmo. Na época era isso mesmo, era Caixa Econômica, Bradesco, era tudo na rua, né? ali na Banco praia. Banco do Brasil, Itaú. Acho que tinha mais um também aqui na... Era Santander? Não teve o Santander, mas nunca acho que foi muito de vínculo. Teve o HSBC também, mas eu lembro que tinha algum banco que era ali, antes era Banerj, se eu não me engano, antes da Itaú, né? Era um posto. Era um posto. Banerj foi lá no fundo, hein? Foi lá no fundo agora. Que sofrimento que era aquilo. Era um posto de Casimiro. E era tudo... Meu Deus do céu. E assim, o que você considera os maiores desafios na época ali da Aero? Bem, essa é a pergunta. Para a gente fazer essa transição dos tempos atuais, fica essa pergunta de quais eram os maiores desafios naquele tempo. Já naquele tempo. O que vem para os nossos desafios porque de acabam que muitos deles ainda são os mesmos, né? Quando a gente começou, a maioria era de arquiteto, tudo mais ligado à construção civil, né? Os outros engenheiros de petróleo, coisas ainda não tinham chegado. E a cidade, como era uma cidade de veraneio, todas as obras aqui, eu acho que 80% eram obras irregulares. E o nosso maior desafio era mostrar a importância de contratarem um profissional legalmente habilitado para as obras, porque as pessoas faziam um rascunho, um croquis e davam para o pedreiro. Por quê? Ninguém estava interessado, não estava pensando em vender, nada, era só casa de veraneio. Aí nós fizemos adesivos, fizemos uma cartilha ensinando como é que fazia, todo o processo de aprovação, ir na prefeitura e tudo, porque a gente não tinha trabalho, né? Ninguém contratava. Só que isso mudou quando começou o boom, porque teve uma demanda muito grande e a cidade não tinha imóvel. As pessoas que vinham compravam qualquer coisa, né, para reformar, coisa porque não tinha nada. E veio uma demanda muito grande de financiamento bancário. E, com isso, as obras precisavam ser legalizadas. Então, começou a diminuir. O principal problema era esse, mostrar a nossa importância, né, ali para o desenvolvimento da cidade. Eu fazia uma obra de qualidade. Demorou um pouquinho, mas conseguimos. Começou a organizar. Mas ainda tem muita obra. Depois é isso que eu ia falar. Passou-se os anos e continua o mesmo. E as pessoas fazem a obra assim, sabendo que não vai ter vistoria, e faz, né?
ocupa 100% do terreno, coisa, e depois mais legaliza, valia. né? Não, e é um ponto até importante, porque um dos objetivos desse podcast é alcançar as pessoas que muitas das vezes têm um distanciamento do profissional de arquitetura, do profissional de engenharia. Existe um distanciamento onde a pessoa lá na ponta acha que esse profissional é muito caro, que ele demanda um valor muito alto para o projeto dele. Então, ele entrega muitas das vezes o projeto na mão de quem não tem a habilitação para tal coisa. E esse podcast tem essa finalidade também, de atingir essa massa, né, a sociedade, de modo geral, a repensar essa questão de contratar um engenheiro, contratar um arquiteto, para fazer a sua obra com qualidade, com salubre. Pegando uma deixa do que Laila falou, na época, eu peguei exatamente esse momento do boom, né? Quando estava conversando sobre esse crescimento da cidade. E mesmo naquele momento, as pessoas realmente elas trabalhavam a casa própria com um profissional, mesmo não valorizando muito, em troca muito de uma RT, né? Era a história da RT. Era muito em busca de uma RT. Até hoje. E um Habits. Mas eu acho até, Laila, que hoje... eu acho que hoje vem acontecendo ao longo de... Vamos dizer que de 15 anos, eu venho percebendo que a história da internet, do Google, de todas as redes sociais, também vem despertando sonhos, né? As pessoas estão tendo... A condição financeira, ela está mais equalizada no sentido da construção civil para um público local, e eles têm o objetivo, normalmente, de chegar àquele resultado ali do que ele vê, uma coisa um pouquinho mais objetivada, mais tangível, né? O cliente que chegava a nós com o sonho de uma casa própria e condições de fazer aquilo tudo, muitas vezes ele queria uma coisa boa, porém o acabamento e os detalhes mais simples, com pouca importância para a área de interiores e de fachadas muito belas. Então, essa mudança do perfil e também a ativa confirmação de que os bancos, ao fazerem vistorias, eles passam a ser, vamos dizer assim, coautores na responsabilidade de que estão vendendo uma construção que ela é diferente da planta regularizada, do Habits, fez com que muitas pessoas, eu lembro porque no início, uma varandinha, um pergoladinho, um telhadinho, uma coisinha que tinha essa característica praiana ou... de que não influencia não influenciava, por exemplo, na questão estrutural do imóvel, ele passava por uma legalidade. E hoje em dia, não. Você vê que a regularidade da casa tem que ser exatamente aquilo que está. E aí, com isso, faz com que as pessoas passam por um perrengue uma vez, passa duas vezes. Quando ele aprende, ele percebe que realmente o profissional faz a sua diferença e ele está ali para regularizar, que automaticamente é para o corretor vender, automaticamente para o construtor receber, e há um giro dentro da nossa cidade com a construção civil muito grande desde esses tempos. Você vê que mesmo naquela época que teve aquela quebra, né, do Petrobras, sim, a gente parou um pouquinho, mas não foi. Não, a gente diminuiu, mas a gente nunca parou. Não. Nunca parou. Você vê que a cidade ela continuou. Parou um pouquinho, mas diminuiu o ritmo, mas ela sim. não parou como Macaé, que até hoje a gente vê que ainda tem muita loja Mas fechada. eu acho que justamente é isso. A construção civil aqui é muito forte. A construção civil é forte. A necessidade de legalização, porque se não legalizar, as instituições não vendem. Não vem. O poder, de alguma forma, tanto as instituições quanto os governos estimulam o parcelamento e aí automaticamente a regularidade. E aí é importante a gente estar falando disso porque a associação ela envolve profissionais conhecidos e os que estão vindo e se agregando a isso, né? Tem então pessoal novo chegando. Tem pessoal novo chegando. Gente nova, Nós estamos agregando também trabalhar. os estudantes de arquitetura e engenharia. A gente está tentando, cada dia que passa, né, voltando um pouquinho para o que a Aero tem se transformado, a gente tem tentado voltar uma das fotos iniciais que vocês mostraram ali, que é essa questão da regularização, que é essa questão de conseguir dar ao cidadão
a condição ali de ter um profissional que possa estar ajudando ele numa regularização. Só que, obviamente, a gente depende de legislações e de coisas que também atendam essa política urbana que envolve imóveis irregulares, né? Ou de que forma que isso pode acontecer. É uma quantidade grande. E é uma quantidade muito grande. Então, assim, é importante a ciência, e eu acho que isso é muito importante, é a ciência de que você tem que procurar um profissional da mesma forma que você procura um médico quando você tem uma doença. Então, se você precisa construir, o engenheiro e o arquiteto são as pessoas que podem estar lhe orientando, te dando noções, desde o preço que você vai gastar com as suas taxas e com a sua regularidade, com a sua legalização, até o momento do que é regular, né? O que é salubre, de que forma que pode ficar melhor, esteticamente melhor, sim, mas funcionalmente melhor, legalmente melhor. Lugar, né? Tudo isso, na verdade, vem através do profissional da arquitetura e da engenharia. Então, assim, eu acho que desde 87, quando você chegou na cidade, 90 e pouco, quando você decidiu estar à frente aí, junto com esses guerreiros na cidade, para uma melhoria de legislação, de ocupação do solo, e guerridamente até hoje lembrando de todos os aniversariantes do mês, estando sempre do nosso lado, fazendo bolos. A gente percebe que essa transição, que eu acho que é esse momento, né? Nós 4 estamos aqui para mostrar para os nossos associados que a gente está conseguindo uma transição saudável, que faz parte da evolução da cidade, faz parte da evolução da nossa associação e que a gente quer trazer esse sangue novo, mas com raízes, né? Com coisas que são importantes para esse crescimento, como é importante uma infância, uma adolescência. E a maturidade de um momento vínculo, adulto, né? Na nossa profissão, aí na nossa vida. De maneira nenhuma esquecendo das nossas raízes mesmo. É isso, né? As pessoas exatamente. Que estiveram lá no início fazendo um trabalho forte, se doando, acreditando. E quanto desde aquela época nós profissionais somos importantes para o crescimento de uma boa evolução. E como é que de uma era cidade. Interessante, né? Eu estava pensando aqui, como é que a cidade foi caminhando e a Aero surgiu junto e foi caminhando. Foi caminhando junto, junto. E a gente está aí até hoje nessa caminhada, nessa luta. Aproveitando essa sua fala, Vivian, fazendo um corte para o segundo bloco, onde a gente vai falar agora do que realmente está sendo feito nesse novo momento da Aero, quero convidar você, profissional, principalmente os profissionais moradores da região e de Rio das Ostras, que se associem à Aero, venham conhecer a nossa entidade. Nós estamos sediados ali no Shopping de Madeira, no 3º pavimento, com 2 salas, sala de coworking, inclusive, para você que é profissional e não tem o seu escritório. Chega para perto, você pode atender lá o seu cliente com todo o conforto. Conheça mais sobre a Aero, acesse nossas redes sociais e falar mais uma vez dos nossos patrocinadores e apoiadores, agradecer a Caixa de Assistência da Mútua, que muito nos honra e acredita nesse trabalho da entidade, assim como os nossos apoiadores e parceiros, muitos que já estão e outros que chegarão para perto da gente e que com certeza vão contribuir para esse trabalho. Peraí. Quem estiver assistindo, por favor, dá o like, o joinha, compartilha, para a gente incentivar aí o nosso trabalho, né? O nosso podcast. Inclusive, vamos lançar o nosso canal no YouTube. Sim, Nossa. sim. E esse vai ser o nosso primeiro vídeo do nosso canal do no nosso YouTube. Canal no YouTube, o primeiro podcast da Aero com Laila Figueiró. Que está aqui representando toda uma geração de pessoas da cidade e da Aero. Podemos esquecer que recentemente nós disputamos um edital no CAL com a Marilene Pinheiro e com a Zuleika Zanúdio. As duas foram agraciadas aí com um prêmio e assim reconhecidas pelo um trabalho pujante no nosso município e, né, em todo o estado do Rio de Janeiro. Então isso nos honra muito. Quero contar um pouco agora da minha história com a Laila Figueiró. Essa parte é boa. Que foi bem legal. Começou lá no CREA com um colega, com o fiscal Márcio Caju, né? Márcio sempre fomentando coisas. E aí, numa oportunidade que o Renato Velasco, colega meu,
de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho. Nós estudamos juntos em Macaé e ele me trouxe essa demanda, né, de que a cidade tinha uma entidade de classe que, por motivos de continuidade, deu uma parada, mas que é uma entidade que fomentou muita coisa, tem uma história riquíssima, que é essa história que a Laila está contando, e que seria interessante resgatar essa entidade para que ela pudesse continuar fomentando projetos e integrando profissionais, que é um dos nossos grandes objetivos, integrar profissionais. Então, toda vez que a gente linka um profissional com o outro para que eles possam se ajudar, para que eles possam contribuir e crescer juntos com o trabalho deles, é importante. A gente planta mais uma semente. E aí fomos até a casa da Laila buscar essa história de 4 anos que estava parada. E a Laila, gentil como sempre, mas bem cautelosa, falou a seguinte frase: só tenho esse último livro ata da entidade, o restante se perdeu. Tome esse livro, boa sorte e siga em frente. Mais ou menos assim, Laila. Querendo muito. Ela me deu um único livro, que realmente era o mais recente, e aí era o que era necessário. Realmente era o que era necessário mesmo. E assim, sou muito grato por isso, porque não adiantava pegar todo aquele histórico. Mas tem você estava iniciando um trabalho. Ia levar para casa, não dava para botar na estante. Todo um calhamaço de documento e material. E naquele momento, o meu nível de pertencimento e de conhecer realmente toda a história da Aero ainda era muito raso. Eu não tinha realmente aquele compromisso ou aquele comprometimento das pessoas que fundaram a entidade. Eu era um profissional que estava chegando e que entendeu que o coletivo, que o associativismo é algo pujante, é realmente uma oportunidade de você conhecer colegas, fazer um bom network, trabalhar juntos, por que não? Muitas das vezes você acha que aquele profissional é seu concorrente. Não, na verdade ele é uma mola propulsora de mais trabalho, de mais serviço. E esse foi o objetivo inicial, começamos a fomentar, e durante esse período você vai tendo realmente um entendimento do que é uma entidade, porque é uma escola, ninguém nasce sabendo o que é uma entidade, qual é o objetivo dela, você vai aprendendo todos os dias. Todos os dias você tem uma informação nova, você recebe um feedback novo. Tem dia que o gás diminui, outro dia e aí é importante chutar o pau. E aí, exatamente, e aí você vai vendo a importância, diária, né? Você vai vendo a importância de ter um corpo de diretoria comprometido e engajado. Aquele corpo de diretoria que o tempo todo um está dando força para o outro. E aí a gente passou pela primeira diretoria, sou muito grato a ela. Naquela oportunidade, a maioria engenheiro, aí a roda mudou, né? Mudou completamente, né? Começou a ter mais engenheiros. E aí seguimos com essa primeira, mantivemos a chama acesa, o carvão estava ali, passamos para a segunda, a chama permaneceu acesa, o carvão ali, mas ainda não fazia uma carninha, né? Não. E aí na terceira foi quando você vai realmente amadurecendo e vai entendendo o sentido de coletividade, de associativismo, de pertencimento. Foi quando entendi, na época ainda estando presidente, que seria necessário essa composição onde existissem engenheiros e arquitetos para que cada um trouxesse a sua ótica, a sua personalidade, o seu trabalho. E aí convidei a minha querida amiga Beth Gonzaga para assumir. E disse para mim, eu não aceito não. Não aceito não. É isso aí. E ela, não tem não. E ela, do primeiro dia até o dia de hoje, conta sempre a mesma história. Meu amigo, tu tem um monte de coisa. Imagina, mas sempre sobra um tempinho. Meu Deus do céu, você tem certeza que você quer mas que eu todo mundo esteja fala isso na tua Não, cabeça, tenho né? absoluta certeza. E vamos trazer mais pessoas assim, com essa energia. Quem nunca?
E o André permaneceu, né, até hoje, O desde André aquela primeira da diretoria. primeira, né? André está desde a primeira diretoria. Da primeira, depois da Xavier, primeira. o André já passou por quase todos os cargos, só não foi vice-presidente ainda. Mas sempre, assim, sempre no mesmo padrão de todos. Ele também super ocupado com o trabalho dele, mas muito presente. São os mais ocupados, são os que mais muito presente, fazem. muito participativo. Consegue Vamos lá, se minha amiga, desdobrar. por pura e total pressão, aceitou o cargo. Vamos trazer mais gente. Né? Aí trouxemos a Bruna, que já veio da segunda diretoria. Bruna veio da segunda. Depois trouxemos a Vivian, que também muito né, relutante. Tá Ai, não tem tempo. Não tem tempo. Dela querendo sair. Ai, pelo amor de Deus. E aí foram vindo mais pessoas. Aí trouxemos a Tereza, trouxemos... veio o André, veio o Márcio. Veio o Júlio veio depois. Aí o Márcio contribuiu demais com a entidade. Mais, eu acho que existe um momento de todo mundo, né? Deixei minha contribuição e agora preciso seguir novos caminhos. E aí o Márcio entendeu que ele já tinha contribuído no que pôde. E aí veio a nossa caçula, né? A nossa diretora caçula, que é a Aline Marques, que está aí tendo uma entrega formidável para a gente. E aí é a diretoria que nós conseguimos... Diretoria dos sonhos. É a diretoria que começou a ter um entendimento, uma mudança de mindset, uma busca incessante por criar projetos e realmente fazer os projetos acontecerem. E aí veio a primeira ideia, que foi a sede, né? Tem casa que é casa. Que foi uma luta também. Vamos fazer uma sede. Agora batalha. Agora vamos comprar a nossa sede. Uma batalha de 2 anos. Assim, uma coroação. Pandemia no meio. Pandemia. No momento que nós tínhamos conseguido essa parceria incrível do Márcio, né? Que foi o outro Márcio, que foi nosso parceiro, percursor ali, dizer: querem, nós podemos emprestar durante um período para vocês e vocês fazerem a obra do jeitinho de vocês, mas se quiser pular para dentro do jeito que está, com a paredinha de tijolinho e com tudo pintado de vermelho, vocês fiquem à vontade, né? Isso. E aí, eu lembro naquele momento que nós fomos dar uma faxina. Você lembra? Um sábado da faxina. Vamos ver se a gente consegue colocar a foto disso de dessa, antes e depois. E aí, sede, foi bem isso. Nós fizemos essa faxina na época, acho que Felipe também se envolveu. Felipe, bem lembrado. Né, de fazer Felipe uma esteve conosco na diretoria. E aí, Felipe fez um 3D baseado num desenho que acho que eu e Tayane, se eu não me engano, fizemos um levantamento. Em resumo, eu acho que o mais importante disso, né, tem muitas pessoas que não estão sendo faladas, mas assim, não teve uma porta que a gente batesse, não teve um telefonema que a gente desse, que a gente não tivesse recebido um sim, vambora, que legal. Muito apoio. Muito apoio. E eu acho que, assim, trabalhar com a associação, trabalhar sem dinheiro, né? Porque a cobrança vamos dizer assim, da mensalidade, né? Ela passou a acontecer tempo para cá, né? Ela tem sido uma coisa muito recente. A sede já estava pronta. A sede já estava pronta. O compartilhamento financeiro dos gastos entre diretoria. Era a diretoria muito tempo. Nossa Senhora! Chegou ao mico, vamos como é que é a cotização? Jesus! Isso aí. E acho que, assim, é um pouco disso. A gente está contando nesse primeiro podcast justamente a história. Talvez quem entra, assim, né? Tô entrando no momento ou estou conhecendo no momento, acaba acreditando que está tudo formatado, que está tudo perfeito. Ou então, nossa, por que eles não fazem? É porque o fazer significa se dedicar, significa pensar, significa ter tempo, significa também ter toda uma energia, condições financeiras, energéticas, criativas e fazer acontecer. E quando você faz isso de uma forma individual, isso não acontece, né? Até porque você faz isso para outros. E, na verdade, a ideia é deixar um legado, criar programas e possibilidades, ajudar e contribuir com legislações. São várias coisas, né? E hoje a gente está falando de um podcast patrocinado aí justamente por um dos nossos, nesse momento, patrocinadores, que realmente acreditaram na história
da Aero, e a gente não tem recebido isso só através do CREA, né? O CREA foi o nosso precursor, porque as primeiras palestras, as primeiras conversas, tudo acontecia ali na salinha do CREA, né? Pelo menos a partir do momento que eu comecei a participar desse segundo momento, foi no CREA. E o CREA sempre foi um parceiro ativo, desde que fomentado, desde que cutucado, desde que provocado de alguma forma. Sim. E aí, há pouco tempo, tivemos o nosso CAL, que também tem feito esse papel de acreditar, de estar junto da gente e, obviamente, nós temos que levar a demanda. Então, acho que essa questão é uma questão muito importante, que é, voltando a dizer, o envolvimento do profissional, as ideias dos profissionais, trazer algumas coisas que realmente ele tem oportunidade através dos editais, através das nossas entidades, através de um momento seu para agregar a Aero. Esquecer que os diretores vão fazer tudo, vão ser Mulher Maravilha, Homem, Não, sei lá. porque a gente é tudo normal, pra né? gente, todos normais. Todos nós trabalhamos. Isso. Não, Todas as Uma doação do é uma tempo, doação. sacrifício, É Isso. doação. que é o tempo E você que dedica quando a gente pra tem família. parceiros que fazem parte de todo esse crescimento, nós somos uma entidade mais forte, mais ativa e com muito mais coisas a contribuir, né? Eu acho que isso é uma das coisas que tem que sair, assim, de vez em quando, soprando nos ouvidos dos profissionais, porque nós não vamos fazer milagre sozinhos. Quer dizer, milagre nós não somos capazes de fazer, mas não vamos fazer esse desenvolvimento acontecer se realmente a gente não tiver uma parceria, seja para as palestras que nós provocamos, às vezes palestras que podem servir em atividades pessoais, horas profissionais, horas da engenharia, hora da arquitetura, hora um dia da mulher, um dia do homem, um dia importante para ser lembrado, enfim, alguma coisa que faça com que a gente possa estar mais juntinho e que gere o network, que gere o crescimento da entidade e o pertencimento de um espaço que é de todos nós. A partir do momento... A gente pode pontuar aqui, acho que é importante, até são ações que a Laila sabe, outros fundadores também que acompanham mais, a Marilene, o pessoal assim, que está mais ativo. Isso. A gente pode pontuar aqui um pouco da nossa evolução. Sede própria, né? Foi o primeiro objetivo que a gente buscou incansavelmente depois que achamos a modelagem certa de entidade. Quando a gente realmente pegou não, essa composição de diretoria é a composição que vai fazer a gente alavancar. Sede própria, nós temos 2 conselheiros no CAL eleitos. Né? Nós temos lá a Tayane e temos a Tereza, que estão no CAL, são conselheiras. Nós temos o Vinícius Barão e a Vanessa no Conselho de Meio Ambiente. Nós temos a Beth Gonzaga e a Tereza ainda no Conselho de Políticas de Habitação Social, de Interesse Social. Nós temos o Antônio Favila como inspetor do CREA, Poçado. Nós temos agora em desenvolvimento o projeto de qualificação da mão de obra técnica, né? Pedreiro, ajudante, eletricista, carpinteiro. É um projeto que a gente já vai colocar para sair do forno. Andamento. Nós temos o projeto da engenharia e arquitetura social, que já está pronto. Está pronto, vai. Basicamente, na próxima semana a gente já entra com a solicitação de recurso. Tentamos tanto isso durante tanto tempo. Nós temos esse podcast, que é um sonho, que está sendo inaugurado hoje, assim, com maestria. Vai falar mais o último. Né? O sonho. Fala o sonho. Nós temos um grande sonho incansável de ter a nossa sede campestre, a sede administrativa, uma sede acessível, uma sede que possa proporcionar mais conforto, mais qualidade, uma entrega maior para os nossos associados. E assim, a gente não para, mas foi o que a Beth falou e o que a Vivi endossou. A gente precisa de mais pessoas deixando a sua contribuição, não só entender que é a diretoria que fomenta, não. A entidade ela é viva e todos têm que ter o senso de pertencimento, ela pertence a todos. A partir do momento que o profissional entende
que a entidade ela não é de uma pessoa ou de algumas pessoas, ela pertence a todos, ele traz o que ele tem de melhor. E o que a gente tem de melhor é deixar um legado para a sociedade. Não vale a pena passar por essa vida sem deixar uma história contada por outros. Seja, né, de uma maneira positiva, de um trabalho que você fez pensando no coletivo. Porque, no final das contas, não é só o papel que vale. O que vale é o que você deixa de melhor, que você entrega de melhor para a sociedade. E uma hora essa diretoria aqui vai sair e uma hora essa diretoria vai ter que assumir. Exatamente. Nós conseguimos, à custa de muito trabalho e entendendo que é importante a Aero captar mais, nós promovemos a nossa estagiária coordenadora de projetos para que ela possa ter um entendimento maior de estudar, entender os projetos e capitalizar para que a gente possa levar para a sociedade todo o benefício que a gente está buscando. Então, de imediato, eu digo que a engenharia e a arquitetura social vai ser um grande legado da Aero. Porque a gente, além de fomentar o projeto, a gente está buscando, inclusive já fizemos contato com a SENEC, que é a faculdade aqui de Rio das Ostras, que a gente quer fazer um convênio com a SENEC para que os profissionais de engenharia possam participar. A gente está buscando as universidades de arquitetura. E a gente vai precisar do apoio de todos os associados. A gente está buscando a UF para que o serviço social esteja também conosco, para esse grande projeto. Esse vai ser um grande projeto para que a gente possa atender principalmente quem está na ponta e não tem acesso ao profissional. Agora, quem não tem acesso não quer ter uma casa feita de qualquer jeito. Não, ninguém merece isso. E a gente vai tentar pôr agora a cartilha na prática. Isso aí. Né? Então, a cartilha lá do princípio, que eu acho importante até a gente trazer de volta, talvez. Essa cartilha de regularização. Essa cartilha, sabe? Eu acho que a cartilha ela funciona igual uma educação escolar, né? Se você tá desde o início informando como é o princípio básico dessa legalização, dessa legalidade, eu acho que a gente consegue estar espalhando isso de alguma forma. É igual um outdoor. Quem é visto é lembrado, você está passando ali e você está lembrando do show, você lembra de como se legalizar, né? É muito importante, porque tem muito... para a gente atingir a população, principalmente pessoas não tem conhecimento de o que é a Aero, quem que é a Aero. E existem alguns programas, né? Você tem a regularização realmente como pretendemos fazer, você tem também o cadastramento de IPTU. Para muitos, né, o documento de IPTU é como se fosse uma escritura, um bem maior. Na verdade, tem um outro significado, um outro diretriz que não cabe nesse momento discutir, mas ele é uma coisa que é muito importante tanto para o desenvolvimento urbano, né, e a condição de recebimento da cidade, quanto para a própria pessoa para comprovar aquilo tudo. Então, se cadastrar muitas vezes é um primeiro passo, né? Então, se você consegue esse cadastramento, já é um dos caminhos que a gente também, como associação, pode estar explicando, fomentando ali de possibilidades para residências já construídas, né? A legalidade para os que vão construir, tem sua documentação regular e de que forma fazer isso. E com a parte das ATIs e dos programas de regularizações, que a gente possa estar, de alguma forma, também ajudando, seja através de cadastramento, seja através de aprovação, dependendo aí do enquadramento, a gente possa estar realmente fazendo isso. Para as pessoas que realmente precisam da associação para isso. Minha vice-presidente Beth Gonzaga, minha diretora financeira Vivi Aziz, eu tenho uma triste notícia. Estamos chegando ao final. Para a última. Mas não é segredo para ninguém que a nossa decana está já há algum tempo comentando sobre essa tal aposentadoria, sobre esse cansaço. Não, cansaço não. Cansaço não da profissão. Não. Profissional não, né? Não é nem profissional. Um pouquinho. Também, um pouquinho. Também não cansar, né, gente? Outros horizontes. Na semana passada ela me mandou aqui, toma aqui o telefone, um cliente está buscando um arquiteto, um engenheiro, liga e faça um contato. Até vacilei, né? Mas vou ligar. Acabei. Pois é.
Laila, conta um pouquinho sobre isso. O que você está pretendendo? Quais são os novos objetivos, as novas metas? Fazer nada. Nada. Adoro fazer nada. Ai, ótimo. Mas é isso mesmo? Tá? Bolinho pra gente, é isso mesmo? né? Um bolinho pra gente, pra Aero, aniversariante do mês. Mas a gente estou entrando numa outra etapa da minha vida, que são outras coisas que são importantes. Em primeiro lugar, eu sou importante. Eu quero cuidar da minha saúde, né, do meu corpo, da minha mente, da minha alma. Quero que minha alma esteja feliz e fazer o que eu gosto. Eu gosto de plantas, então é a horta que eu gosto de plantar, as coisas que eu vou consumir. E eu criei o meu espaço, que é a minha casa que vocês conhecem, né, é um sítio urbano. Então, cuidar das plantas, ter um outro ritmo com a natureza e coisa. Não que eu vá deixar de lado, mas o ritmo bem diferente agora. Desacelerar um pouquinho. Mas eu não esqueço de vocês, não. Quando eu não deixo, não. Precisando, vão tomar café, vão tomar um café. E até a próxima pergunta, o que vocês fundadores esperam, né, dessa nova... Desse novo rumo da Aero. Quando se diz um novo rumo, na verdade é trazer toda aquela história e seguir em frente, trilhando novos projetos, novos objetivos. O que vocês esperam? Eu respondo pelos meus amigos, né, que eram todos amigos, que poucos estão por aqui agora, que fundaram e trabalharam tanta dedicação pela Aero, que vocês estão no caminho certo. Eu estou impressionada com a rapidez com que vocês conseguem fazer as coisas, o foco no ensino, como que vocês conseguem agregar tantos profissionais diferentes, que é uma coisa que a gente não conseguiu, né? Que era um grupo mais restrito. Eu estou encantada com isso tudo, é só dar os parabéns a vocês todos, porque é um trabalho excelente e que continue num ritmo cada vez melhor. Parabéns a vocês. Estamos no caminho certo, então. E sem palavras agora. Confesso que eu tenho absoluta certeza que todos nós, da diretoria e todos os associados, vão receber essa entrega assim, com bastante entusiasmo. Entrega mesmo. Nossa, agora... bem forte. Nós temos aqui no nosso podcast vamos dizer assim, um desafio, né, que a gente faz com todos os nossos convidados. E no seu caso... A primeira. Vai ser a primeira. Vamos testar. E o desafio você basicamente já respondeu. Eu só vou pedir você que reforce, que é deixar um incentivo, uma palavra, uma mensagem. Pode, vai. Pode. Faz o desafio. Eu quero que ela conte algum caso inusitado, assim, vamos lá, para a gente descontrair, de algum projeto, arquiteto, de obra, legal. Alguma coisa inusitada que você pegou nessa sua jornada aí. Primeiro, eu me formei sem nunca ter entrado numa obra. Não tinha estágio obrigatório, eu nunca tinha entrado numa obra. Minha primeira obra foi essa que eu vim fazer aqui. E agora, já não que entrar no debate porque é mulher, porque não sei o quê, mas a gente tinha uma certa dificuldade, né? Eu fui vistoriar uma obra, eles estavam enchendo a laje, aí aquela de enche a viga toda, depois só apoia a laje e enche. Aí eu cheguei antes e falei, mas o senhor não está fazendo certo. Falei para o encarregado. Ele, mas eu já faço isso há 30 anos. Falei, mas há 30 anos o senhor faz errado. Não devia ter falado, né? Nossa, aí você vê assim, aquele mal-estar. Nossa, mas são as coisas que a gente vai. Não pode ter medo, né? Você tem que entrar e enfrentar. Tem que ser você mesma, né? Uma outra, naquele loteamento que é de Casimiro, é Green Valley. Não, tem... Green Village, não é? Ali. Acho que é Green Village. Aí eu fui fazer uma obra lá, cheguei com o pessoal, aí daqui a pouco chega um homem numa picape e uma espingarda.
Aí, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, ué, a gente veio construir, mas ninguém me falou nada, que era o dono do loteamento. De onde vocês são? A gente somos de Rio das Ostras. A pessoa boa de Rio das Ostras já nasceu morta. Nossa! As coisas assim assustam, né? E sempre eu lá no meio daquele monte de homem. É um sufocozinho que a gente passa, mas tudo é aprendizado, né? Lala, a gente quer agradecer, presentear, né? Primeiro presentear, né? Assim, agradecer a sua entrega aqui, contar toda essa história da nossa entidade. Muito realmente bom coisas que eu não sabia. Sim. Né, acredito que muitas coisas muita coisa vai saindo conforme você vai lembrando. Quando a gente se encontra, que é muito às vezes tempo. são tantos assuntos e tem tanto a ver essa parte de o que fazer, o que é isso, o que é aquilo, enfim, às vezes não dá tempo para tudo, né? Eu acho que esse agradecimento é importante para sempre ser lembrado. Mais uma das lembranças. Mais uma Guardar lembrança. com todo carinho. Nossa Quero agradecer a associação. vocês. Foi um prazer estar aqui, uma honra ser a primeira, né, convidada aqui para participar do podcast. E vamos lá, força, porque A gente tem uma novidade para a cidade. Já a gente vai estar recebendo o Cal na sua cidade. E isso vai ser bombástico. Acredito que a gente vai ter essa oportunidade. Tava tomando uma de olho nela. Olha aí! Olha isso! Que ótimo! Adorei. Obrigada. Bom, já veio já na canequinha, viu? Bacana. Amei. Obrigada. Então, na sua cidade vai ser um outro baita projeto. E a gente espera você lá. Assim, o Cal está vindo com profissionais extremamente qualificados, agregando aos nossos profissionais locais, mas também é um Cal regional. O Cal, junto ao interior, ele vem acreditando no interior, né? Claro que isso é necessário, mas por ser uma associação ainda mais jovem e com as suas sedes mais restritas, esse envolvimento com o interior para a gente é muito, muito importante, até para a gente poder ser realmente ouvido. E ele vem com o intuito. Ele vem. Saiu o botãozinho da era aí, ó. E aí, enfim, ele vem com esse intuito de agregar, né, tanto a sociedade quanto os profissionais, o que é muito legal. Ele traz a região, e aí a gente tem Cabo Frio, Búzios, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro, né, Barra, toda essa extensão e mais algumas cidades que a gente não está falando, mas o envolvimento dos profissionais das faculdades locais, que legal, das faculdades locais, dos profissionais locais e trazer realmente algumas novas possibilidades para a gente, para que a associação cada dia que passa se fortaleça mais e que a gente possa estar mais unido com as nossas representatividades, assim, realmente com os nossos conselhos, né? De uma forma boa. Não podemos esquecer do Conselho Municipal de Planejamento Urbano, que a gente, né, ele foi feita, né, a reunião, mas não foi criado, não foi adiante. À frente, né? Isso é uma coisa que a gente podia trabalhar. Já está tudo. Ele tem que ser feito. Tem. Só depende do esforço e da. Não tem jeito. Não tem jeito. Verdade. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu joinha. Conheça as redes sociais da Aero. E a gente espera vocês lá na nossa sede. Nosso agradecimento especial aos nossos parceiros, patrocinadores, pessoas que acreditam nesse trabalho. Muito obrigado, realmente, por estar com você, Laila, e pelos meus colegas diretores. Nesse primeiro podcast, eu realmente me sinto muito emocionado em estar contribuindo com os meus pares, de nos esforçarmos sempre para que consigamos levar melhores oportunidades, condições aos nossos profissionais. É importante que
o profissional de qualquer segmento, eu não digo só o nosso, se mantenha unido, porque só através desse esforço coletivo as melhorias virão. Não tem jeito. Você quer um melhor salário, você quer um melhor trabalho, você tem que se manter unido, porque só o coletivo tem força. Muito obrigado. Quero passar a palavra para a vice-presidente, para que ela deixe suas finalizações. E vamos em frente. O desejo é exatamente o seu, né? É o agradecimento e o pertencimento da nossa associação por todos os associados e os possíveis associados. E realmente espero que a gente consiga causar, pelo histórico, pela atuação e por tudo que nós estamos fazendo, o envolvimento e a admiração para que isso automaticamente vire algo que dê prazer, né, de estarmos juntos, prazer de se envolver, prazer de fazer a diferença, porque sempre é uma janela a mais que a gente tem que trazer dentro da nossa rotina diária, dentro dos nossos afazeres, mas que no final dá resultado, né? A verdade é essa. O resultado é profissional individual, é profissional coletivo, é melhoria na nossa cidade, é um crescimento que a gente vai estar deixando aí um legado, como a gente está vendo o legado da Laila deixando para nós. Então, muito obrigada, Laila, por estar conosco e por tudo que você conquistou, fundou, né, junto com tantos outros amigos, pessoas que a gente tem um carinho tão grande também. E realmente é isso, é só agradecer. E você, Vivian, o que você tem para gente? Eu só tenho a agradecer. Obrigada, Laila. Mais uma aula que você deu aqui para gente, trocando essa experiência toda. Queria agradecer ao Almir, principalmente. Incansável, que vem nessa luta desde que a Laila autorizou a Almir pegar. Essa é a palavra. E você sabe que você é responsável por tudo isso. A gente está junto, mas principalmente você é o foguinho, é o foco dessa aero, é o que está lá dando o nosso, vamos lá, vamos junto, e puxa todo mundo. Você sabe, né? Legal. Acho que é isso, gente. É isso. Só tenho a agradecer. Obrigada por me permitir também fazer parte dessa diretoria. E estamos juntos aí. Com certeza. É isso aí. Isso, né? É isso. Obrigado. É isso, né, meninas? Falou, gente. Que desafio. Meu amigão. Obrigada. Gente, eu tô seca por um café. Pode. Eu estou.